até o versículo 15. Aí você acompanha comigo no telão, se você estiver sem a palavra de Deus, acompanha aí na tua Bíblia, amém? Só queria pedir você se colocar de pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Diz assim: portanto, orai vós deste modo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Amém? Você crê que essa é a palavra de Deus? Você crê que Deus disse isso para os discípulos? Então desocupa suas mãos e aplauda poderosamente o Senhor por essa pregação. Amém? Mais forte que para Jesus. Amém? Oh Deus! Pode se sentar. Tá bonita a igreja, hein? Estamos com um problema muito bom. Pastor, onde que problema é bom? Tem problemas que é bom, tem problemas que é saudável. Pouco espaço para muita gente. Mas eu creio que por pouco tempo. Porque o Senhor vai começar aí a abençoar vidas. E eu creio que você é uma delas. Eu no teu lugar já estava dando glória. Porque eu e você vai estar abençoando a igreja também. E eu creio, mano, nós já profetizamos até o final do ano. Culto de virada, já no templo lá embaixo. Templo mais espaçoso, onde nós vamos poder acolher você e a sua família com mais tranquilidade. Amém? Se você concorda com isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amado, você conhece alguém que, quando esteve aqui na terra, encarnado, falou mais de salvação do que Jesus? A Bíblia toda, ela de Gênesis e Apocalipse, salvação. E é o tema principal. É o tema que Jesus mais gostava de falar. Enquanto muitas igrejas estão falando muito de prosperidade, de bênção, querido, eu quero falar de Jesus. Eu quero falar de salvação. Eu quero falar de reino dos céus. Eu quero falar de salvação, de glória, de poder. Jesus, ele é como se ele estivesse assim, como nós estamos aqui agora. Ele reuniu seus discípulos e direcionou a eles a maneira como eles deveriam orar, porque Jesus não se agrada de orações repetitivas. Então ele deu uma direção como você deve orar. E quando a gente fala de salvação, não tem como falar de salvação sem falar de Jesus. Jesus, ele veio cumprir aquilo pelo qual, lá em 1 João capítulo 3, fala, versículo 8, que ele se manifestou para destruir todas as fortalezas do diabo. E amado, presta atenção aqui. Não deixa nada tirar sua atenção agora, amém? Você sabia que muitas pessoas não acreditam no diabo? Existem algumas doutrinas aí que ensinam que o diabo não existe. Não, isso é coisa de... é invenção de mentes perturbadas. Interessante, a Bíblia fala do diabo e o próprio Jesus fala.
Então ele é mais real do que a gente pode imaginar. E essas doutrinas que ensinam que o diabo não existe, é porque eles querem, na verdade, lançar um engodo e um engano na vida e na mente das pessoas. Porque quando eu não acredito em algo, eu não me preocupo com aquilo. E amado, o diabo, ele é real. E você precisa entender, e o Espírito Santo de Deus vai falar contigo poderosamente. Porque, amado, um dos motivos principais do mundo estar como está é porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E estudando essa palavra, o Espírito Santo de Deus me direcionou a repetir para você 3 perguntas, que são perguntas que mais causam dúvidas, indagações ao coração de pessoas. A primeira pergunta é: existe vida após a morte? É a pergunta que muitas pessoas ficam assim: poxa, será que acaba? Será que quando eu morro, o que acontece? Será que quando eu morro, o que acontece com a minha vida? Para onde eu vou? Será que existe vida após a morte? E segundo algumas doutrinas espíritas, eles afirmam que não só existe vida após a morte, mas quando as pessoas, quando elas morrem, e se elas não tiveram assim uma vida bem sucedida, porque elas estavam com alguns karmas, que eles precisam voltar e reencarnar para que possa se purificar, para chegar e ter uma chance de entrar no reino dos céus. Jesus é mais simples e mais suave. Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ao contrário da reencarnação, nós acreditamos em ressurreição. E a palavra é até parecida: reencarnação, ressurreição. E você tem o direito. Meu objetivo aqui não é desrespeitar o que você acredita, mas é trazer luz para algo que talvez você não conheça. E a Bíblia não afirma como verdadeiro a reencarnação, muito pelo contrário. Ela se posiciona a respeito da ressurreição. E a própria palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 9, no versículo 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, juízo. Então, depois disso, não tem reencarnação, não tem uma nova chance, não tem uma nova oportunidade. Você não tem uma nova vida e você poder consertar os seus erros. Não, filho. Se você tiver que fazer alguma correção, você tem que fazer enquanto está vivo. E é por isso que quando eu vou a alguns cemitérios realizar alguns sepultamentos, eu me incomodo, porque eu vejo muitos familiares, às vezes pais, ou às vezes filhos, e quando um desses morre, eles ali diante do caixão tentam falar coisas que não falaram enquanto eles estavam vivos. E aí dão coroa de flores, com declarações bonitas. Ah, querido, eu queria te dar um alerta. Se você tiver que fazer alguma coisa por alguém, faça por ele em vida. Se você tem algo para declarar para o seu pai ou para a sua mãe ou para o seu filho, faça isso enquanto ele está vivo. Porque depois de morto, ele não ouve mais a sua voz. Você não tem mais comunicação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Segundo a palavra de Deus, e é o que eu creio,
E é o que eu acredito. Quando alguém morre, juízo. Que juízo é esse, pastor? O céu, o inferno. E eu costumo dizer aqui que toda escolha, eu tenho direito a escolher, e eu respeito a sua escolha, tá bom? Mas eu tenho que, como um atalaia de Deus, abrir os seus olhos, porque você tem a chance de mudar as suas escolhas. Porque de repente a sua vida está como está em função das escolhas que você tem feito. Talvez você tenha escolhido mal. Talvez você escolheu errado a maneira de crer, a maneira de acreditar, a maneira de adorar. Talvez você acredita até em reencarnação, como eu outrora acreditava quando eu não tinha o conhecimento da verdade. Mas a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, amado, você tem essa escolha. Acreditar na reencarnação, que você pode, depois de morto, voltar em outra vida, voltar até mesmo, segundo algumas doutrinas, você volta até de repente no corpo de um animal. E de repente eles até falam um absurdo, que assim para mim é difícil de aceitar. Tem pessoas que às vezes maltratam um animal e falam: não, sabe por que esse animal está sendo maltratado? É porque na outra vida ele maltratou muito o animal, e agora ele está voltando na vida do animal para ser maltratado e pagar por aquilo que ele fez. As pessoas afirmam que aqui é o inferno. Aqui se faz, aqui se paga. É uma frase que é muito conhecida. Mas, amado, eu quero te dizer uma coisa. Existe um outro lugar muito melhor do que esse aqui. E que Jesus está preparando para aqueles que amam a Ele, que faz dele seu Senhor. Se existe uma parte desse povo aqui, levanta a mão e glorifica o nome dele. Oh, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Segunda palavra, segunda pergunta que as pessoas fazem: se Deus é um Deus de amor, pastor, eu não acredito que Deus vai permitir que ninguém vá para o inferno. Só que a palavra de Deus diz também o seguinte: que o nosso Deus, Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Ele é justo. E só há uma maneira das pessoas se livrarem da condenação, da morte eterna e do sofrimento eterno. E o próprio Jesus disse isso. Quando Ele afirmou em João capítulo 14, versículo 6, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se por mim. Então, amado, Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não se alegra, mas Ele estabeleceu, Ele criou regras que Ele mesmo não infringe. Ele deu a mim e a você liberdade de escolher, e escolher para onde eu vou depois daqui. E Ele te ama tanto, te ama tanto, te ama tanto, que Ele já fez o que nenhuma outra pessoa poderia fazer por você. O que, pastor? Se entregar naquela cruz, entregar a sua vida totalmente ali para ser vertida por amor a mim e por amor a você. Porque esse sacrifício não foi somente pelos evangélicos. Esse sacrifício foi por toda a humanidade. E aqueles que morrem com o Senhor, querida, eles vão para um lugar especial. A Bíblia chama de paraíso. E isso você conhece até em filme. Até você que não conhece muito a Bíblia, mas já viu em algum filme Jesus sendo crucificado e dois bandidos, uma esquerda e uma direita. O da esquerda escarnece, mas o da direita reconhece Ele como Senhor. E Ele fala bem claro: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você lembra o que Jesus falou para ele? Hoje estarás comigo no paraíso. Olha para quem está do teu lado e diga: é hoje. Deus preparou esse dia para você hoje, para você verdadeiramente ter esse encontro. Deus preparou esse momento para você hoje. E a vontade é que hoje você saia daqui com esse selo,
com esse passaporte para o céu, que só pode ser carimbado por Jesus, mais ninguém. Terceira pergunta: pastor, se Deus existe, por que há tanta maldade no mundo? E eu respondo essa pergunta para você lembrando de uma reportagem que eu vi, na verdade que eu ouvi, de uma pessoa que ela foi indagada, e se não me falha a memória, foi a filha do Billy Graham, e perguntaram a ela, se Deus existe, por que essas atrocidades acontecendo nas escolas, nos condomínios, nas faculdades, nas ruas, nas repartições públicas, e até mesmo nas repartições privadas, em algumas empresas? Se Deus existe, por que tanta maldade? Por que Deus não impediu aquela chacina que aconteceu, por exemplo, na escola? E essa reportagem aconteceu lá nos Estados Unidos. Ela parou, refletiu na pergunta e respondeu. O sistema escolar e até mesmo o sistema mundano, eles proibiram expressamente, principalmente nas escolas, de serem ensinadas aos alunos sobre Deus. Em outras palavras, é proibido expressamente falar de Deus na escola. Aí ela olhou para o repórter e falou assim: interessante, Deus está proibido de entrar nas escolas, está proibido de falar de Deus nas repartições públicas, está proibido de falar de Deus em tantos lugares. Como que Deus vai proteger um lugar onde ele é proibido de entrar? Como que as pessoas querem que Deus interfira em algo ou em alguma situação do qual ele não é bem-vindo? Como que Deus vai atuar no seu casamento se você não convidou ele para fazer parte do seu casamento? Como que Deus vai proteger a sua família e fazer algo pela tua família se ele é proibido de entrar na sua família? Como que Deus vai fazer algo por você e proteger você se você muitas das vezes não gosta de ouvir, até mesmo de falar de Deus? O repórter olhou para ela, concordou, mudou o assunto. Nesse texto que nós lemos no início, Mateus 6, Jesus ele ali dá uma direção e ele ensina para mim que na minha oração eu tenho que orar assim: que seja feito. Será que você está no centro da vontade de Deus? Será que o que você faz, será que as suas escolhas são as escolhas de Deus? Será que o que você está vivendo é o que Deus preparou e projetou para você? Será que você pode dizer: não, eu estou no centro da vontade de Deus? A Bíblia diz lá em João capítulo 15, o versículo 7 diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Amado, Deus tem prazer em abençoar, Deus tem prazer em fazer algo por mim e por você. Só que eu preciso entender que para que Deus faça alguma coisa na minha vida, eu preciso estar no centro da vontade dele. Eu não posso estar fazendo aquilo que eu acho que é certo, mas eu tenho que fazer aquilo que está certo aos olhos do Senhor.
É como se, antes de eu fazer qualquer coisa, eu me posicionar e perguntar ao Espírito Santo, perguntar a Deus: Senhor, se o Senhor estivesse no meu lugar, o que o Senhor faria? Mais ou menos assim. E Ele dá um outro direcionamento para mim e para você, quando Ele fala de perdão. Senhor, perdoa as minhas dívidas, as minhas ofensas, assim como eu também tenho perdoado. E tem pessoas que não conseguem completar essa oração, porque na verdade nós queremos perdão para nós, mas crucificamos aqueles que nos fazem mal. Queremos ser perdoados dos nossos erros e das nossas falhas, mas se alguém errar com a gente ou falhar conosco, nós não perdoamos. Nós crucificamos e endurecemos o nosso coração. E o Espírito Santo de Deus hoje está me usando, eu tenho certeza disso, para me comunicar a você que essa falta de perdão aí, de pessoas que realmente fizeram algo, que te ofenderam, teu coração está ferido, e só em pensar na pessoa você já se sente incomodado. Mas eu quero te dizer uma coisa: é necessário que você libere esse perdão hoje em nome de Jesus. Porque quando você libera perdão, não só a pessoa que você estava retendo perdão é liberta, mas a primeira pessoa a sair da cadeia e dessa prisão espiritual é você. E a vontade do Senhor é que você hoje saia daqui livre, com todas as correntes quebradas, com todas as correntes destruídas, tudo aquilo que está impedindo você de alcançar níveis maiores com o Senhor. Eu não sei como que está a tua vida, eu não sei o que você está vivendo lá fora, mas o Espírito Santo de Deus sabe. E a vontade dele é que você nessa noite decida romper com todos esses bloqueios, principalmente nesse aspecto do perdão. Eu não sei se você já o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida. E se você não fez isso ainda, você tem a chance de fazer isso hoje. Porque assim como Jesus visitou Zaqueu, e Zaqueu subiu, diz a palavra do Senhor, numa figueira brava. Depois você vai lá no texto e você vai ver. Por que numa figueira brava? O que é uma figueira brava? É uma figueira onde as pessoas, para subir, ela é muito espinhosa, e se você não tomar cuidado, você se machuca, você fura a sua mão, você pode se furar facilmente numa figueira brava. E quando Zaqueu subiu nessa figueira para que pudesse enxergar melhor Jesus, Jesus olhou para ele e falou: desce, e desce depressa, porque hoje me convém repousar na sua casa. Em algumas versões ainda fala que desce depressa, porque hoje a salvação bateu na sua casa. E talvez eu esteja falando com 2 tipos de pessoas aqui, ou até mesmo com 3 tipos de pessoas. Talvez eu esteja falando com pessoas que ainda não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e pode fazer isso hoje. Talvez eu esteja falando com pessoas que eram do Senhor e de repente, por algum motivo, por alguma coisa que aconteceu, por alguma tristeza, alguma decepção, você se afastou do caminho do Senhor. Ou a terceira pessoa, eu posso estar falando com pessoas que já é do Senhor, já entregou a sua vida para o Senhor, mas ainda tem muitas mágoas, muitos rancores, muitos ressentimentos e muito perdão que precisa ser liberado. E quem disse isso é o próprio Senhor através da sua palavra. Bota de novo aqui, meu filho. Mateus capítulo 6, nós lemos, eu fiz questão de ir com você até o final. No versículo 14, ele dá uma direção para a minha vida e para a sua vida. No 14 ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E no 15 ele diz também o contrário: se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas.
E Deus estabeleceu isso como uma regra geral. Vale para quem não é do Senhor, vale para quem está afastado do Senhor, e vale também para aquele que está na presença do Senhor, mas ainda não liberou perdão para alguma pessoa. De repente, a sua questão é com um pai ou com uma mãe que fez algo que não deveria fazer, que falou algo que não deveria falar. De repente a sua causa é com algum irmão da sua família, algum irmão sanguíneo, ou de repente o seu problema é com algum irmão na igreja, com um pastor, com um líder. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Deus hoje nessa noite, Ele quer selar a tua bênção, quer selar a tua vitória. Com o coração magoado, ferido, a gente não consegue andar. Há um peso, e a vontade do Senhor é que esse peso você coloque diante do altar do Senhor. Deus hoje preparou essa mensagem para confrontar você, para confrontar o seu coração. E eu te digo uma coisa, querido: o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você é muito maior e muito melhor do que você imagina. Será que hoje Deus não te trouxe aqui exatamente para isso? Para responder uma oração que você tem feito? Senhor, porque as coisas para mim não funcionam? Porque eu não consigo romper em algumas áreas? Porque tem coisas que eu ainda não consigo alcançar? Será que de repente não é por causa exatamente desse ponto? Será que de repente não é por causa dessa pedra, desse impedimento? Eu queria que você refletisse agora, que você buscasse essa resposta, porque essa resposta pode estar dentro de você. Você pode nessa noite estar assim, se perguntando: por que eu vim a essa igreja hoje? Por que eu estou aqui? Eu te respondo: porque Deus quer mudar a sua história hoje. Deus quer fazer algo novo na tua vida. Deus quer enxugar dos teus olhos toda lágrima de tristeza e converter essa lágrima em lágrima de alegria. Isso só depende de mim, só depende de você. Quando Jesus chega em Betânia e que Lázaro já está morto 4 dias, ele pergunta a Marta: Marta, onde puseram, Senhor? Já cheira mal porque já é de 4 dias. Jesus falou: não, me leva lá. Quando Jesus chega diante do túmulo, tem uma pedra grandona. E Jesus, com seu poder, poderia dar uma ordem para aquela pedra, e aquela pedra seria removida, seria dinamitada. Mas ele deu uma ordem: tirai a pedra. Eu poderia dar vários títulos para essa mensagem. Talvez um que se encaixe seria exatamente esse: tirai a pedra.